l'anno scorso sono andata a Venezia e mi sono innamorata di questa città. Ei, você sabe falar sobre eventos passados em italiano? Não? Então, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E hoje aprenderemos sobre o passato próximo, esse que é um tempo muito utilizado em italiano. Nesta lição, vou explicar de forma clara, objetiva e simples como formar e como utilizar o passato próximo em italiano. E ao final, você verá como ficará muito mais simples de utilizar este tempo verbal, além de saber usar essa estrutura com inúmeros verbos sem receios. Cominciamo! Primeiro vamos ver um diálogo e depois farei a análise junto com você. Ehi Marcella, com'è stato il tuo viaggio? Ah, sono appena tornata da Roma. È stato un viaggio fantastico. Raccontami tutto. Ho visitato il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi. Ho mangiato il tiramisù e sono andata a Trastevere. Sicuramente è stata un'esperienza incredibile. Sì, perfetta. Então, neste diálogo, nós podemos observar o uso do passato próximo. Com'è stato il tuo viaggio? Sono appena tornata da Roma. Ho visitato il Colosseo. Ho mangiato il tiramisù. Então, como pudemos ver no nosso diálogo, o passato próximo é um tempo verbal composto, ou seja, além do verbo principal, ele requer um verbo auxiliar em sua formação. E existem 2 tipos de verbos auxiliares, o essere e o avere. Existem muitas regras e diversas exceções sobre quando usar cada um desses auxiliares, mas de forma geral, vou te passar 4 situações. Com o auxiliar essere, nós usamos 1. Verbos reflexivos, onde a ação da frase reflete no próprio sujeito, como alzar-se, svegliar-se, pettinar-se, lavar-se, entre outros. Ad esempio, oggi mi sono alzata alle 7. Segundo, muitos verbos de movimento, onde há um movimento de um lugar para o outro, como andare, tornare, uscire, salire, arrivare. Por exemplo, sono andata da nonna ieri. Terceiro, com verbos de mudança de estado. Você não era uma coisa e agora é. Por exemplo, nascere, estava na barriga da sua mãe e nasceu. Morire, estava vivo, agora não está mais. Diventare, você se tornou algo. Por exemplo, mia sorella è diventata professoressa, ou seja, ela não era professora e agora é. E um quarto uso muito comum é indicando permanência. Por exemplo, restare, rimanere e stare. Sono rimasta a casa ieri sera. E quando devemos utilizar o auxiliar avere? Bom, antes de te contar, se você está gostando, já deixe o seu like, se inscreva no canal para que toda semana você possa receber novos conteúdos. Bom, o avere nós usamos nas outras situações que não sejam essas 4 citadas acima. Lembrando que existem exceções. Então, o melhor modo de aprender quando usar cada um desses auxiliares é com o tempo e com a prática e, claro, o contato com o idioma. Agora que já sabemos qual auxiliar devemos utilizar, vejamos a formação do passato próximo. Então, nós temos o auxiliar e o verbo principal da frase conjugado no particípio passado. O auxiliar essere e avere vem antes do verbo principal, como nestas frases aqui. Ho studiato molto ieri sera. Eu estudei muito ontem à noite. O é o verbo auxiliar avere, conjugado na primeira pessoa, io ho. E depois temos o studiato, que é o verbo principal no particípio passado. Continuando. Sono arrivata al lavoro alle 8. Cheguei no trabalho às 8 horas.
Sono, verbo auxiliar do essere na primeira pessoa, mais o arivata, que é o verbo principal no particípio passado. Bom, e como devemos conjugar os verbos no passado próximo? Para formarmos o passado próximo, devemos conjugar o verbo principal da sentença no particípio passado. Vou passar aqui algumas regras de conjugação dos verbos regulares. Are, ere e ire. Sabendo essas regras, você já será capaz de formar inúmeras frases no italiano no passado. Conjugação dos verbos terminados em are. Então, o particípio passado dos verbos terminados em are se forma retirando o are e acrescentando o ato. Vejamos alguns exemplos. Parlare, parlato. Mangiare, mangiato. Comprare, comprato. Abbiamo comprato una nuova macchina settimana scorsa. Compramos um carro novo na semana passada. Agora vejamos os verbos terminados em ere. O particípio passado dos verbos terminados em ere se forma retirando o ere e acrescentando uto. Por exemplo, temos aqui vendere, venduto, sapere, saputo, credere, creduto. Antonella ha creduto in me e questo mi basta. Antonella acreditou em mim e isto é o suficiente para mim. E a conjugação dos verbos terminados em ire? O particípio passado dos verbos terminados em ire se forma retirando o ire e acrescentando ito. Vejamos alguns exemplos. Finire, finito. Capire, capito. Dormire, dormito. Ho dormito tardi ieri. Dormi tarde ontem. Vejamos alguns outros exemplos para fixarmos melhor com o uso do auxiliar avere. Ho comprato un nuovo appartamento. Comprei um novo apartamento. Hai comprato una bella casa. Você comprou uma bela casa. Mio fratello ha venduto la sua macchina. Meu irmão vendeu seu carro. Mia sorella ha venduto la sua motocicletta. Minha irmã vendeu a sua moto. Noi abbiamo finito i compiti. Nós terminamos as tarefas. Carlo ha finito di pulire la casa. Carlo terminou de limpar a casa. Muito bom! Então aqui nós vimos vários exemplos com o auxiliar avere. E antes de vermos o auxiliar essere, vamos ver a conjugação do verbo avere. Então repita comigo. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Já vamos aproveitar e ver a conjugação do verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Vejamos agora alguns exemplos para fixarmos melhor o uso do auxiliar essere. Atenção! Com o auxiliar essere, o verbo principal, quando conjugado no particípio passado, deve concordar em gênero e em número com o sujeito da frase, masculino, feminino, singular e plural. Vejamos alguns exemplos para ficar mais claro. Sono andata in Italia. Eu fui para a Itália. Pois sou uma mulher dizendo. Se fosse um homem, ele diria sono andato in Italia. Tu sei andato a Parigi. Você foi para Paris. Lui è tornato da Roma. Ele voltou de Roma. Lei è tornata da Milano. Ela voltou de Milão. Noi siamo partiti per l'Italia. Nós partimos para a Itália. Loro sono partiti per Venezia. Eles partiram para Veneza. Muito bom, então até aqui nós aprendemos a conjugação ali do particípio passado dos verbos regulares. Mas como nem tudo é verbo regular, nós temos também os verbos irregulares. E no italiano, os verbos irregulares, eles não seguem uma regra específica de conjugação, como vimos com os verbos regulares terminados em are, ere e ire. Por isso é muito importante estar em contato com o idioma para fixá-los bem. Agora eu quero mostrar para você
10 deles que são muito utilizados. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, agora é o momento. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos ver então estes verbos e vá repetindo em voz alta comigo. Então, participe o passado de vivere, vissuto, venire, venuto, scrivere, scritto, ridere, riso, perdere, perso, piangere, pianto, leggere, letto, fare, fatto, bere, bevuto, aprire, aperto. Agora vejamos alguns exemplos em contexto para fixarmos melhor. Loro non hanno aperto la farmacia oggi. Eles não abriram a farmácia hoje. Abbiamo bevuto una birra ieri sera. Bebemos uma cerveja ontem à noite. Ho fatto colazione presto oggi perché ho dovuto lavorare. Tomei café da manhã cedo hoje porque tinha que trabalhar. Voi avete letto un libro settimana scorsa, non è vero? Vocês leram um livro na semana passada, não é verdade? Lui ha pianto molto ieri. Ele chorou muito ontem. La squadra ha perso la partita. O time perdeu a partida. Noi abbiamo riso molto domenica scorsa. Nós rimos muito no domingo passado. Loro hanno scritto una lettera. Eles escreveram uma carta. Minha madre è venuta da me. Minha mãe veio à minha casa. Noi abbiamo vissuto a Roma tanti anni fa. Nós moramos em Roma há muitos anos. Molto bene! Então, o melhor modo de memorizarmos os verbos irregulares é colocando dentro de um contexto, ou seja, fazendo novas frases com eles. Assim, o seu uso vai sendo fixado cada vez mais na nossa memória. E aí, gostou? Aproveite e me conte aqui nos comentários. Adorei explicar para você a formação do passato próximo no italiano. Um grande abbraccio e ci vediamo!